E aí, de novo, tudo bem? Destemidas e destemidos deste canal do Escrevendo Sem Medo. Eu sou a Ana Pismel, professora de redação online particular. E esse é o Escrevendo Sem Medo, o canal que aumenta seus horizontes sem aumentar as suas medidas. Aquele que aumenta a sua bagagem sem fazer de você uma pessoa mala. Pessoas e pessoas queridos do meu coração. Temos aqui uma notícia muito importante para dar. ESPM, sua linda, querida, maravilhosa. Tivemos uma reunião muito legal, muito produtiva, muito bacana. E depois de ver os vídeos aqui do canal, eles enviaram pra gente um material muito legal que tem a ver com os critérios, os tão queridos critérios da ESPM, que eu tô agora aqui apresentando pra vocês, isso que eles me mandaram. E aí vocês vão ver que tem uma confluência muito boa com o vídeo de critérios da redação da ESPM que eu já tinha feito. Então eu tô trazendo isso aqui para atualizar essas informações para vocês, como eu disse que faria, caso o pessoal da ESPM me mandasse mais alguma coisa e tudo mais. Então estamos aqui abrindo este vídeo e eu vou mostrar para vocês coisas importantes, que dessa vez não é engenharia reversa da minha parte, dessa vez é oficial. São critérios que a ESPM nos passou. Vamos lá então para o conteúdo do PDF. Então, de acordo com a etapa 2 do processo seletivo da redação da ESPM, a redação constitui a segunda e última etapa do processo seletivo e seu peso é de 50% no resultado final. A partir dos textos motivadores, o candidato deve escolher um dos temas propostos e redigir um texto de tipo dissertativo argumentativo, não é o dissertativo expositivo, o dissertativo objetivo, nem o dissertativo expositivo, é o argumentativo, que tem entre 300 e 400 palavras, utilizando a norma padrão da língua portuguesa, no qual se posiciona a respeito da discussão proposta. Algumas coisas já não são novidades para nós, porque já estavam no edital. A questão das 300 a 400 palavras, o valor de 50% em relação ao peso da nota. O que a gente tem aqui são algumas informações ainda mais específicas, né? Como o fato de termos a confirmação de que se trata de um texto argumentativo, um tipo argumentativo de dissertação. Vejam aqui que vai ser valorizada a norma padrão da língua portuguesa e ele precisa se posicionar, ou melhor, você precisa se posicionar a respeito da questão proposta. Vamos lá. Com essa etapa, busca-se avaliar, rufem os tambores, os critérios. Compreensão do texto motivador e a identificação da problemática abordada. A capacidade de interpretar o texto motivador escolhido, identificando sua temática, discussão central e elementos-chave. Ou seja, tem ali um texto, um excerto de um texto que é dado para vocês. A partir desse excerto, vocês têm uma pergunta. Essa pergunta visa gerar uma reflexão e é essa reflexão que você vai usar para gerar o seu posicionamento, que no caso da dissertação argumentativa vai ficar ali onde tem a tese. Então é importante, se você não entendeu e falou sobre outra coisa, ou se você não conseguiu identificar a problemática, aí a ESPM já sabe que existe um problema na questão da interpretação do texto. Domínio da tipologia de texto dissertativo argumentativo. Fez um texto dissertativo expositivo, fez uma bula de remédio, fez qualquer outra coisa aí, não deu conta desse critério, tá bom? Então, para isso temos o quê? A habilidade de sustentar uma tese sobre uma problemática central do texto motivador e fundamentá-la, oferecendo razões baseadas em informações e dados. A apresentação, organização, distribuição de ideias em uma macroestrutura textual característica dos textos dissertativos argumentativos e composta por introdução, apresentação da problemática da tese, desenvolvimento, os argumentos que fundamentam essa tese, conclusão, retomada da argumentação desenvolvida a respeito da tese, a macroestrutura do texto. Tem lá no vídeo, não no critérios, tem no vídeo ali da estrutura da dissertação da ESPM, o que você precisa saber a respeito dessa estrutura, inclusive que cada item, introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão, tem cada uma delas também 3 micro itens, que é muito bom e ajuda muito a gente na hora de organizar nosso texto. O que é interessante aqui? A ESPM não necessariamente ela está preocupada em que você dê uma proposta de intervenção. Sabe aquela do Enem? Tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, com 5 elementos, quem vai fazer o quê, de que modo e para quem, um deles tem que estar detalhado. E aí tem que ter um monte de pré-requisitos.
esse vestibular, ele tem uma orientação diferente, ele tem uma avaliação mais ampla de como todas essas coisas contribuem para o seu texto levar para o leitor uma comunicação eficiente. Então, quando ele pede na conclusão que você faça uma conclusão que não seja de Enem, ele está querendo a conclusão clássica da dissertação, a que existia antes do Enem chegar com essa parada aí de 5 elementos. Então, isso quer dizer que se você tiver uma perspectiva de algo que possa ser feito para que essa problemática seja atenuada, e isso faça sentido para você, tudo bem, tem ali o lugar para você colocar isso. E eu te falo nesse vídeo da estrutura do texto da SPM. E temos um avião passando aqui para nos mostrar que a gente tem que voar infinito e além nessa redação. Se fizer sentido para você, dá uma sugestão de encaminhamento, não é uma proposta de intervenção, tá bom? Ok, mas se de repente essa discussão não fizer sentido trazer uma reflexão que no fim coloque uma proposta de como isso deve melhorar, tá tudo bem, porque o importante é a tomada de posição e a fundamentação da sua tomada de posição, tá bom? De qualquer modo, todos esses critérios juntos contribuem para que o seu texto tenha uma unidade, e se tiver um desfalque grande em qualquer um deles, a gente vai ter problemas em todos os outros, porque uma coisa contribui com a outra. Depois temos aqui o 3. Coesão e coerência textual, um clássico da nossa vida de professora de redação, que está marcando presença em quase todos os editais que a gente vê. O que é isso? Capacidade de empregar recursos que conferem coerência ao texto, tais como elementos linguísticos, coesivos, articuladoras de frases, os conectivos e outras palavritas más, períodos e parágrafos. Então, só para a gente ter uma ideia. Temos um período. Vamos supor que eu estou falando assim. Vamos trazer E Maravilha para nos ajudar nessa questão. E Maravilha é uma hemácia heroína que vem da mesma ilha da Mulher Maravilha. Ponto final. Sua função como heroína é ajudar os estudantes a compreender que eles precisam dar o sangue pelos seus objetivos, vírgula, pois é importante que haja preparação para superar novos desafios ao longo da vida. Bom, aqui eu tenho 2 períodos, quando eu falo que a E Maravilha é uma hemácia heroína, que vem da mesma ilha da Mulher Maravilha. Eu tenho um outro período, que é um período composto por subordinação, que é aquele que eu falo que a sua função enquanto heroína é ajudar os estudantes a entenderem que eles têm que dar o sangue pelos objetivos deles, vírgula, pois. Esse pois é um elemento que traz é um elemento de coesão, é um conectivo que tem a função de trazer uma explicação de alguma coisa, né? Enfim, fiz exercícios, pois preciso ter saúde, tá bom? Assim como esse, tem vários outros que é muito tranquilo de você jogar no YouTube e encontrar material sobre eles. Então, elementos linguísticos coesivos, articuladores, palavras que a gente usa para retomar, tá bom? Frases e períodos e parágrafos. Então, indo agora do macro para o micro, a gente tem um parágrafo. É importante dizer que um parágrafo é um bando de frases, ou melhor, um bando de períodos. Então, você tem ali um período que é um período composto por coordenação. Por exemplo, a E Maravilha é uma hemácia e eu sou um ser humano. E Maravilha é uma hemácia é uma frase que tem sujeito e predicado. E Maravilha, sujeito, é uma hemácia, predicado. Eu sou um ser humano, é a mesma coisa. Eu, sujeito, sou um ser humano, predicado. Quando eu junto essas frases e ponho um E no meio, esse E funciona como um sinal de mais. Mas cada oração é uma oração completa, com pelo menos um sujeito e um predicado. Nesse caso, essas orações são período composto por coordenação, porque ele é união de 2 orações que são autônomas, que poderiam estar muito bem sozinhas, mas elas estão juntinhas, porque elas querem, tá bom? Se eu tenho um período composto por subordinação, eu tenho um período que tem uma oração principal, que é a oração completa. Por exemplo, a E Maravilha é uma hemácia, que é vermelha, vírgula, uma vez que tem uma grande quantidade de ferro em sua composição. Nesse período, eu tenho a hemácia a Maravilha é uma hemácia, que é vermelha. Esse é um período.
né? Mesmo o E-maravilha, a E-maravilha é uma hemácia, já é um período, tá bom? E aí eu tenho depois uma vírgula e tenho ali, ela é vermelha uma vez que tem muito ferro em sua composição. Uma vez que tem muito ferro, ele é uma oração que se eu trouxer ela sozinha, ela não vai fazer muito sentido. Imagina alguém do nada chega pra você e fala, ela é vermelha uma vez que ela tem muito ferro em sua composição. Por que você tá me explicando isso aí do nada? Dificinho, né? Fica fora de contexto, assim, de uma maneira muito flagrante. Enquanto que uma oração completa, se eu falo assim, e maravilha é uma hemácia vermelha. Tá, você disse uma coisa que tem começo, que tem pé e cabeça, mas pode estar fora de contexto, mas eu entendo. Então, às vezes a gente tem trenzinhos de uma oração principal, várias orações subordinadas. Às vezes a gente tem uma oração com outra oração principais que dão uma coordenada. Então, a gente tem esses vários níveis dentro da linguagem. Então, por isso que eles comentam, né? Elementos linguísticos e articuladores de frases, que estão dentro das frases, dando a relação lógica entre uma parte e outra da frase, ou que estão no começo de uma frase e ligam o que tem nessa frase que está começando com o que já veio antes. Nos meus vídeos de VAR, vocês veem isso funcionando, tá bom? Períodos e parágrafos. Então, lembrem-se, não façam um parágrafo que é uma frase só, porque um parágrafo que é uma frase só numa dissertação argumentativa não dá. Façam, eu diria que 3 períodos para um parágrafo é uma coisa legal. Ademais, voltando aqui, ademais, a organização e encadeamento lógico de ideias que conduzam. Ademais, organização e encadeamento lógico de ideias que conduzam a conclusões válidas. Aqui nessa segunda parte, a gente já está falando da coesão, quando fala do ademais, tá? Organização e encadeamento lógico de ideias que devem conduzir a conclusões válidas. Então, imagina a frase que eu já dei de exemplo, subi no pé de manga para catar maracujá, como era a época de morango, roubaram a minha bicicleta. Enfim, do ponto de vista da palavra e das organizações ali, do que tá cada uma coisa, a gramática funciona, mas é na ligação disso com o mundo que a gente vê que não tem sentido nenhum, tá? Então, não adianta ter um texto perfeito, sem nenhum erro gramatical, se aquilo que você está dizendo não está fazendo muito sentido. Se os argumentos que você está dando são facilmente contradizíveis, se é que essa palavra existe assim. Por isso que é importante a gente ter a coerência, que são mecanismos internos do texto, que funciona junto com a coesão, que é a ligação daquele texto, do que você está dizendo em relação ao mundo. Por último, mas não menos importante, emprego da norma padrão escrita da língua portuguesa. Será avaliado o domínio da norma culta escrita nos mais diversos níveis linguísticos, ortográfico, morfológico, sintático, lexical. Valorizam-se o registro formal e a amplitude e precisão léxica. Ou seja, vamos pegar aqui a questão da precisão léxica. Léxica é palavra. Léxico, palavra. Variedade lexical, variedade de palavras. Trocando em miúdos, né? Menos técnicos. Se eu estou dizendo, por exemplo, num texto que fala sobre aquela proposta, né? Velha é o seu preconceito, que é uma dessas que está ali ainda na página da SPM quando a gente fala de redações anteriores. Numa redação sobre isso, a gente provavelmente vai usar a palavra idoso, a palavra terceira idade, a palavra longevo, longevidade, pessoas, enfim, acima dos 60 anos. A gente vai ter que se virar para não ficar usando idosos o tempo todo. E também é bom que a gente lembre que se a gente fala assim, dentro do português, se a gente fala assim, fulano é uma pessoa velha, fica meio... uma frase meio sem jeito, uma frase meio pouquíssimo polida, pouquíssimo educada. A gente costuma dizer, olha, fulano é uma pessoa idosa, fulano é da terceira idade, uma faixa etária mais avançada. A gente tem outros jeitos de dizer. E isso não é gramática que ensina, isso é a nossa relação com o mundo, tá? Geralmente você vê a gente falando, isso daqui é velho, isso daqui não sei o que é ultrapassado, quando a gente tá tendo um tom pejorativo. Quando a gente está dizendo que uma coisa é velha, porque ela é retrógrada, porque já tem coisa melhor para pôr no lugar, porque coisas já evoluíram. Mas quando a gente fala em relação a pessoas, é muito feio
eu diria assim, para usar um português o mais simples e direto possível, é muito feio a gente sair falando que as pessoas são velhas, né? Então, esse é um domínio da aquisição da linguagem que está na gente porque a gente vive no mundo, porque a gente ouve e vê as pessoas falando e às vezes a gente sabe isso intuitivamente. Provavelmente eu não preciso explicar para você isso que eu estou te explicando, porque você já sabe. Eu só estou dando um exemplo do que é precisão léxica. Então, em vez, por exemplo, de usar pessoas para lá, pessoas para cá, eu posso usar indivíduos. Se eu estiver falando de um ponto de vista político, eu posso usar cidadãos. Se eu estiver num contexto de saúde, eu posso usar pacientes. Se eu estiver num contexto, sei lá, de mercado, eu posso usar consumidores, eu posso usar clientes. Então, as palavras, elas andam em bandos. E quando a gente tem, dependendo do tema que a gente está tratando, a gente tem que mobilizar algumas palavras que têm a ver com ele, tá bom? Quando a gente fala em norma padrão, a gente está falando de uma norma que está dentro das regras da gramática normativa, aquela ali que a gente estuda no colégio, na escola, no cursinho. Aquela ali que diz que tem uma regra que fala que isso daqui tá certo, isso aqui tá errado. A gente sabe, e se você não sabe, eu tô te falando agora, a língua é muito maior que a gramática normativa. A gente tem, inclusive, muitos outros tipos de gramática. Gramática histórica, gramática gerativa, que vem a língua de um outro ponto de vista. Mas o que a gente lida quase sempre no mundo, se a gente não for um estudioso da língua, vai ser a gramática normativa. Então ela tem uma regra e a gente tem que seguir essa regra, porque imagina que não tem uma regra, tudo vai valer, não é verdade? Assim como se uma sociedade não tem uma lei que diz que é ruim de assassinar hemácias não vai ser crime. Hemácia, eu não tô falando isso, não fica chateada não, tá bom? É só um exemplo. Tá bom, Ana, eu entendi. Obrigada, viu, pela sua compreensão. Tá vendo, ó? Ela é uma hemácia, além de corajosa, muito compreensiva e muito humana. Adoro isso nela. Então, voltando aqui. A gente tem que ter esse registro formal. Então não vamos ficar falando gírias, vamos dar um vocabulário bem caprichado, vamos usar as vírgulas onde elas devem estar e principalmente dê o melhor de si na redação, tá bom? Isso vai ser muito, muito, muito importante para você, tá? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E Maravilhas também tá aqui mandando um beijão para vocês. Está fazendo uma performance exclusiva de cosplay de Pac-Man para comemorar que estamos chegando nessa reta final e que vocês estão aí se preparando para o vestibular. Quero ver muita gente passando, quero ver muita gente feliz, quero ver muita gente que aprendeu, que ampliou os horizontes, tá bom? E é isso aí. Boa corrida para a vaga de vocês. Tchau, tchau.